Já vou pegar aqui o celular da Band News FM para ficar ligada nas dúvidas que vocês enviarem para a gente aqui sobre educação financeira, como se organizar nesse começo do ano e com foco principal nas novas regras que começam a valer para o rotativo do cartão de crédito. Importante dizer que as regras estão começando a valer hoje para dívidas a partir de hoje. Quem já está com aquela bola de neve acumulada de meses ou até anos que não conseguiu pagar, não será beneficiado por essa nova regra que limita o juro a 100%. Essas pessoas que estão penduradas no cartão com dívidas antigas terão que tentar renegociar, tentar outros caminhos para se organizar. Mas a gente recebe aqui, essa tarde no Entre Nós, a ajuda da Cíntia Sena, que é professora, mestre em educação financeira e vai ajudar a gente a se organizar nesse começo de ano. Boa tarde, Cíntia. Muito obrigada por atender a gente nessa tarde. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Feliz ano novo e que a gente possa entender melhor essas novas regras e salvar um pouco de recurso no nosso bolso. É isso. Por isso é importante contar com a sua ajuda nesse comecinho de ano. Feliz ano novo para você também. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar, professora, é sobre esclarecer para a gente esse limite de 100% nos juros do cartão. Porque ficou confuso para muitas pessoas o prazo disso. Porque eu não paguei a fatura integralmente esse mês. Eu entro no rotativo. O banco vai aplicando juros, 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 que anualmente ultrapassavam os 430% no país. Agora vem essa decisão do Conselho Monetário Nacional dizendo o limite é 100%. Mas em que prazo? É 100% em um ano? Em quanto tempo os bancos podem aplicar esse 100% sobre o montante, o valor não pago? Como é que vai ser na prática? Perfeito, excelente. Para a gente contextualizar um pouquinho, vamos voltar em 2017, quando teve já uma mudança nesse rotativo. Então, o rotativo nada mais é de que eu não paguei ali o valor total da minha fatura, a instituição financeira me oferece um pagamento mínimo, em troca disso, o restante eu vou ter um empréstimo, e esse empréstimo tem os seus juros. Antigamente, antes de 2017, eu podia fazer com que esse rotativo acontecesse todos os meses. E teve essa mudança que esse rotativo só pode existir um mês. Ou seja, essa minha fatura desse mês, por exemplo, R$ 1.000, o mínimo que eu poderia pagar ali, R$ 150. O restante, os 850, vai para a minha próxima fatura e em cima desses 850 eu tenho uma cobrança de juros, que cada instituição realiza ali uma prática, na média vamos colocar aqui de 14%, que é uma taxa extremamente alta. Não consegui pagar ainda assim no próximo mês a fatura, eu vou automaticamente para um parcelamento, ou seja, esse parcelamento geralmente é uma taxa menor do que esses 14%, porém é uma taxa que vai impactar, tendo ali um número de parcelas até 24 vezes. Com as novas regras agora, o que vai acontecer? Vou ter ali ainda a questão do mínimo que eu vou pagar, vou poder ficar nesse rotativo somente os 30 dias, e quando a instituição vai me oferecer a forma de honrar com esse compromisso posterior a esse rotativo, as condições, parcelamentos, formas, vai se limitar a uma cobrança de juros de até 100% desse meu saldo. Então, essas regras do prazo, do tempo, cada instituição vai trabalhar respeitando essa cobrança máxima. Então, olha só, a Carmen, nossa ouvinte, pergunta exatamente sobre esse ponto. Eu posso optar pelo parcelamento total da fatura no primeiro mês, ou seja, no primeiro mês que já não conseguiu pagar e entrou no rotativo, ela já pode procurar o banco para fazer uma negociação de parcelamento, tendo em mente que o limite é 100%. Independentemente do prazo que o banco oferecer para ela. Se o banco falar, vou te dar 6 meses, vou te dar 12 meses, vou te dar 2 anos. Qualquer que seja o prazo estabelecido pelo banco, ele vai ter que respeitar o limite de 100%. É isso? E a Carmen pode fazer essa negociação logo no primeiro mês?
Exatamente, excelente pergunta, Carmen. Hoje a gente já pode, assim que a gente recebe a nossa fatura, escolher entre o pagamento mínimo e já automaticamente fazer esse parcelamento, tá? Então, o que vai acontecer com essas novas regras é que a instituição financeira, ali no momento que você for fazer o seu pagamento, você vai ter a opção do mínimo e já vai ter as condições desse novo parcelamento limitado a esses juros. Então, não vai poder extrapolar. E uma coisa legal que vai acontecer com mais detalhes a partir de julho, esse esclarecimento, essa simplificação, esse melhor detalhamento na própria fatura que a pessoa recebe. Hoje, querendo ou não, é um pouco confuso. Como que eu entendo aquele parcelamento? Se eu vou pagar um valor, se eu vou pagar outro. Então, muitas pessoas acabam até confundindo, às vezes até indo para algum parcelamento, mas não entendendo de fato o que está Sim. pagando. Então, a partir de 1º de julho, essa questão de trazer mais clareza dentro da fatura vai ficar evidenciada, que vai fazer também parte dessa nova regra. Então, você vai poder já, para esses novos compromissos, né, a partir de agora de janeiro, ter a opção do parcelamento e ter a opção do mínimo, respeitando esse valor máximo. O que é legal também a gente já esclarecer: comecei a pagar, paguei uma primeira parcela, a segunda, vi que eu não vou conseguir, vou precisar renegociar novamente. A instituição vai poder sim te oferecer uma nova renegociação, respeitando esse 100%, ou seja, ela vai ver quanto que você já pagou de juros da primeira, segunda parcela, e os próximos juros vai ter que respeitar a dívida original. O que acontece hoje, muitas das vezes eu tenho lá minha fatura, por exemplo, lá dos 850, parcelei em 10 vezes, só que eu não sei mais quanto que é a minha dívida original, porque já juntou juros, mais juros, e se eu vou renegociar, é pelo novo valor. Então, isso vai trazer para o consumidor muito mais clareza, muito mais poder de entender o que de fato ele está pagando, o quanto que foi o gasto, o consumo dele, e o quanto realmente é de juros e encargos. Professora, só para confirmar para o Lê de Belo Horizonte que manda a mensagem para a gente. Paguei o mínimo do cartão no mês passado, já entro nesse novo programa? A dívida dele é mais antiga, então não, né? Não, e essas regras valem a partir de hoje, 3 de Uhum. janeiro, porque passou aí os 90 dias, né, da medida provisória que foi dentro lá do programa Desenrola. Então, as novas faturas a partir de agora, né, que eu entrar nesse rotativo, que vai ter essas regras. Então, o que aconteceu no mês passado vai seguir ainda as regras antigas. Recomendação: já entre em contato com a instituição, pode ser que você já consiga, sim, uma condição melhor. Acredito que as instituições podem sim flexibilizar, não existe regra que ela não possa cumprir ali também para o passado, mas a regra oficial pela regulamentação é a partir de agora. O Ângelo, aqui de São Paulo, pergunta sobre financiamento de carro. Se ele poderia também ter esse limite. Acho que muita gente tem essa confusão, né? Quando a gente fala o limite de 100% do cartão de crédito, a pessoa acha que vai valer esse limite para qualquer dívida que ela tenha. A gente está falando exclusivamente de cartão de crédito. Financiou o carro via consórcio, via concessionária, é outra coisa, né, professora? São regras diferentes. O que é legal, até muito boa essa pergunta, se a gente for olhar outras modalidades de financiamento e de empréstimo, não existe essa história de pagamento mínimo, só existe para o cartão de crédito. Então, as outras modalidades, eu já assino um contrato com a taxa de juros, com as regras para aquela condição. Quando a gente compara um financiamento de carro e de casa, as taxas são muito menores em relação ao do cartão de crédito. Então, por exemplo, um financiamento imobiliário, hoje a gente consegue observar a prática de uma taxa de 9, 10% ao ano, diferente do que a gente tem hoje na prática do cartão de crédito, que é de 14% ao mês. Então,
Financiamento imobiliário, financiamento de casa, vai seguir as suas regras. Geralmente as taxas são muito inferiores quando a gente compara o cartão de crédito, porque tem um bem em garantia, então, caso de inadimplência, caso de não pagamento, a instituição tem o bem como garantia, diferente do cartão de crédito, quando não tem o pagamento, quando não tem ali essa movimentação, a instituição não tem qualquer garantia para tentar fazer a retomada desse valor. Ontem eu trouxe aqui a informação, no Entre Nós, de que a partir do dia 1º de julho vai começar a valer a portabilidade das dívidas. E, imediatamente, um ouvinte, eu entendo a descrença do ouvinte, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele falou, isso vai ter um cartel de bancos e você vai tentar fazer a portabilidade da sua dívida de um banco para outro e não vai conseguir nada, porque eles vão combinar as taxas, vão praticar a mesma taxa e não vai dar em nada. Mas, de alguma forma, é uma maneira de tentar forçar uma concorrência. Como é que vai funcionar, professor, essa portabilidade e ela vale para que tipo de dívida? Excelente. Vale, então, já até esclarecer para o nosso ouvinte aqui que a portabilidade do crédito já existe para algumas modalidades. Por exemplo, financiamento imobiliário, que foi bastante utilizado, inclusive, durante o tempo da pandemia, quando a gente teve aí redução das taxas de juros e houve essa competitividade de transferência de uma dívida de uma instituição para outra e, com isso, uma redução na cobrança de juros. O que está sendo aberto agora, a possibilidade é de ter essa mesma movimentação, essa portabilidade para a questão do cartão de crédito que não estava habilitado. Então, a partir de 1º de julho, assim como já existe para as outras modalidades, o cartão de crédito, essa questão do rotativo, do parcelamento, também vai estar dentro dessa movimentação. O usuário, o cliente da instituição poderá pesquisar, comparar e fazer essa transferência de uma instituição para outra da sua dívida com taxas mais atrativas. O que é legal da gente trazer? Se eu não ver nenhuma vantagem na transferência, eu não preciso realizar. Mas para a instituição que vai receber essa dívida, para ela é interessante essa troca, essa portabilidade, porque ela vai ganhar nos juros. Quando ela troca, quando ela aceita esse recurso, o que acontece com a instituição? Ela paga a sua dívida na instituição que você tinha. Vamos pensar que eu tenho a dívida na instituição A, estava devendo um valor lá com juros de 1.200 e sem juros é R$1.000. Ela vai receber essa sua dívida, vai pagar para a instituição, não vai ser 1.200, vai pagar 1.000, o valor líquido dos juros. E, consequentemente, você vai começar a dever para essa instituição, por exemplo, 1.100. Nessa operação, aquela instituição que recebeu vai ganhar os seus R$100. Então, sempre existe alguma vantagem, sempre existe algum retorno, e para o consumidor é importante a gente ter mais essa possibilidade para a gente fazer essas movimentações e trazer ali economia para o nosso bolso. Tá certo. E a dica de se organizar, né? Colocar despesa e receita, quanto ganha, quanto gasta, quanto deve, para começar o ano bem organizado. Obrigada demais, Cíntia Sena, mestre em educação financeira, por ajudar a gente a entender e o nosso ouvinte a se organizar melhor nesse começo do ano. Um grande abraço. Abraço a todos e um bom ano. Obrigada demais, professora.